Bom, hoje nós vamos entrevistar a professora Maridondo, formada em Letras. Ela leciona no Colégio Estadual do Paraná há 11 anos. E hoje ela vai responder algumas perguntas para nós sobre a relação entre espectador e cinema. Professora, como foi a sua primeira experiência em relação ao cinema? Primeira vez que você assistiu um filme no cinema, como foi? Bom, a minha experiência com o cinema foi, acredito que com uns 6 anos. E meu pai gostava de ir ao cinema e ele tinha que levar os filhos juntos, né? E aí nós íamos assistir, às vezes, filmes assim, mais direcionados aos adultos mesmo. E depois a minha mãe passou a nos levar ao matinê, que era alguma coisa bem comum na época. E com uns 10 anos, eu e meu irmão já íamos sozinhos ao cinema, que era bem próximo à casa dos meus pais. E aí nós assistíamos o que eles passavam, que não era exatamente alguma programação específica para a nossa idade, né? E geralmente eram filmes western, bang-bangs, né? Want any work? Looking like that. You could try being a scarecrow. Oh, no, the crows are liable to scare him, maybe. Mas a gente gostava tanto de cinema que assistia o que estava passando. A senhora ia com seu irmão? Qual o filme mais marcante que a senhora assistiu com ele? Naquela fase, os filmes que eles passavam no matinê, eu penso, hoje em dia analisando, que eram os filmes piores que eles tinham lá. E reservavam os melhores filmes. Lançamento quase não existia, né? Nunca era simultâneo ao que era lançado no exterior ou nos Estados Unidos e na Europa. Sempre chegava bem depois para nós. Então, eram filmes, geralmente, esses de bang bang. E o meu irmão aproveitava bastante, ele adorava isso, porque depois ele chegava em casa, pegava um cabo de vassoura e fazia de cavalinho e saía com o seu revólverzinho, fazendo as mesmas coisas que ele via lá. Unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough and boisterous slice of history called The Searchers. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. The courage that simply keeps on, far beyond all reasonable endurance, never thinking of himself as martyred. Mas eu não podia deixar de ir ao cinema, que eu gostava de ir e assistir o filme. E ele também passava do filme para a ação e se divertia depois na sequência. E o seu irmão gostava de brincar depois desses filmes de bang bang e tal. Para a senhora, qual foi o que você gostava assim? Naquela fase ainda de juventude, alguns filmes que vieram, que fizeram alguma diferença, né, para mim, foram por exemplo, Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston. Esse é um filme que fez uma diferença, que ele trouxe bastante novidades técnicas. Não temam, fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor. A coluna de fogo é o fôlego. E aí se tornou interessante, com efeitos que chamavam a atenção e que eram para nós assim alguma coisa assim inusitada. Então é um filme que fez bastante efeito. Eu me lembro que era um filme longo, se não me engano. Eu vou dar imagino que foi mais de 3 horas, né?
E ao assistir ao filme, eu sei que eu fiquei o tempo todo, né, prestando atenção, muito tensa, olhando, e achei fantástico os efeitos que eu vi pela primeira vez, né? Que eu só assistia filmes, a maioria deles tinha sido em branco e preto, e filmes com uma temática que não era tão interessante para minha faixa etária, e aquele é um filme bíblico. Na nossa fase a gente tinha uma formação também, até na escola pública a gente recebia as aulas, então a gente conhecia sobre esses temas. Então, foi muito interessante ver aquilo praticamente se tornar real. E de todos os filmes que a senhora já assistiu, qual foi o mais significante, assim, por quê? Que a senhora gosta muito? Eu assisti muita coisa boa, mas o que para mim me marcou, porque eu achei encantador esse filme, foi muito depois, foi o filme Le Beau, do Ettore Scola. É um filme sem diálogos, e isso me surpreendeu, porque a princípio eu já tive uma resistência com o filme, né? Ele mostra um salão de baile, e os personagens vão chegando numa França depois da guerra, e eu não tinha lido nada a respeito do filme, foi uma sugestão e eu não perguntei muito sobre o filme. Então eu fui assistir sem muitas informações. E eu pensei, bom, eu acho que peguei um daqueles filmes de arte cansativos, mas me surpreendeu, sem diálogo nenhum, um filme que foi tratando das questões sociais, políticas e tudo da França desde depois da guerra, e a questão também que envolve as pessoas, e à medida que a época ia passando, ele ia demonstrando isso através do tipo de música que era colocado, o traje que as pessoas usavam, e isso ia contextualizando a cena, e a gente podia entender também com algumas frases que apareciam, então você via que ele estava contando a história e a gente ia acompanhando. E depois que eu fui ler a respeito, dizia que ele, na verdade, aproveitou uma ideia de uma peça teatral. Então, até os atores também, eles têm, quando eles interpretam mais como se tivesse um teatro. Então, como não há diálogo, a gente vê muito assim a expressão do rosto deles, né? E também a questão das músicas que vão passando e até chegar ao rock, etc. E a gente vai acompanhando, e os personagens são os mesmos, e eles vão mudando dessa forma. Eu achei isso, me surpreendeu, e até agora eu posso dizer que não teve um filme que tenha me surpreendido mais que esse. Agora, eu gosto de muitos outros filmes, de outros gêneros, mas esse, para mim, foi uma coisa inusitada. A senhora se identificou nele com alguma cena, algum personagem? Eu achei interessante porque, como não foi um filme que eu vi, já vi mais madura, eu pude ver minha vida passando nesse filme, né? Porque daí eu via o início da minha juventude, os ritmos musicais eram os mesmos, o tipo de roupa que nós usávamos, o corte de cabelo e como nós nos comportávamos. E depois, na sequência, ele vai ter uma fase também, né? Não chega
aos dias atuais. Ele é um filme de 93, então ele vai acompanhando e a gente vai acompanhando. E é muito interessante que também é um revival, porque eu vi também o passado, eu fiquei imaginando, né, como era a vida dos jovens e das pessoas no anterior àquela época. Logo após a guerra, aquela questão que tinha blackout, as pessoas às vezes se escondiam porque temiam ainda alguma coisa relacionada ainda à questão do clima de guerra que permaneceu, mas depois vai caminhando e vai mudando, né, o ritmo do filme. E questões políticas também, a questão do nazismo, quando mostra uma cena que aparentemente critica a adesão da França aos nazistas, lembra alguma coisa assim. Mas eles fazem tudo de forma muito teatral. Então é muito interessante. Para mim, eu achei. Bom, muito obrigada, professora, pela participação. Obrigada. Uma história muito legal. Muito obrigada.